bem? Eu vou falar sobre a superfluidez e a supercondutividade. Meu nome é Ângelo, essa é a apresentação de Moderna 2. É bom dizer que todas as imagens, ilustrações, os gráficos presentes nessa apresentação elas foram adaptadas do Tipler. Inicialmente, eu vou começar falando sobre a superfluidez. Esse é um efeito que acontece no... Ele é visto principalmente no hélio quando ele cai abaixo do seu ponto de ebulição. No caso, isso acontece em 2.2 Kelvin. Ele se torna o que chamamos de hélio superfluido, o hélio 2. Ele tem algumas características bem interessantes que são diferentes dos líquidos normais. Por exemplo, a viscosidade dele é nula e a flexibilidade do hélio ela se torna inexistente. Isso cria, sim, alguns paradoxos. Por exemplo, se ele não tem viscosidade, então a propagação de uma onda por ele não encontra nenhuma resistência. Isso quer dizer que a velocidade de propagação dessa onda pode tender ao infinito. Existem alguns paradoxos a respeito disso, mas aqui não vamos entrar em detalhes. Aqui temos uma imagem bem interessante a respeito dessa viscosidade nula, porque a gente vê que, por ele ter uma viscosidade nula, ele apresenta um efeito interessante de que se for colocado um hélio nesse estado em um recipiente, ele simplesmente sobe pelas paredes do recipiente e começa a pingar por fora. Isso é um efeito bem interessante e ele só é observado em líquidos com viscosidade nula e com flexibilidade sem flexibilidade. Outro efeito que foi descoberto depois que se conseguiu abaixar a temperatura muito perto do zero absoluto foi a supercondutividade de alguns materiais. Ele foi descoberto em 1911 por Carmelin Onnes e basicamente essa imagem é bem representativa. E mais para frente eu vou explicar o porquê dessa imagem. O que acontece basicamente com o supercondutor é que se você vai baixando tanto a temperatura dele perto do zero absoluto, chega a uma temperatura crítica chamada Tc, que a resistência desse material ela tende a valores insignificantemente baixos. Ou seja, aqui por exemplo a gente tem a tabela de Tc, que se não me engano é do mercúrio, e a resistência dele tende a 10 a menos 5 ohms. Isso é um valor absurdamente baixo, que basicamente a gente desconsidera. Aqui, esse valor de Tc é perto de 4.22 Kelvin. Algo interessante em supercondutores é que se ele está no estado de supercondutor, ou seja, nesse caso a temperatura abaixo de 4.2 Kelvin, você aplica um campo externo, um campo magnético externo nele, você vai gerar um efeito chamado efeito de Meissner. Esse efeito foi descoberto em 1933 por Meissner e Oschenfeld. E o que basicamente acontece é o material está no estado supercondutor. Você aplicou a corrente magnética nele. Na superfície do material vai ser gerado o que chamamos de corrente de blindagem. Essa corrente é uma corrente elétrica que gera basicamente um campo magnético de intensidade e de sentido especificamente para anular o campo externo dentro do material. Ou seja, é como se o material ele expelisse todo o campo magnético externo que está sendo gerado sobre ele. Porém, esse fato ele necessita de uma densidade de energia, que ela tem um módulo de campo magnético ao quadrado por 2μ0. Isso quer dizer que quanto maior a energia o campo magnético incidido sobre o supercondutor, maior tem que ser essa densidade de energia. A questão é que chega um ponto em que esse campo magnético ele é tão forte que o material deixa de se tornar um supercondutor, porque ele está gastando tanta energia para gerar essa corrente que ele deixa de ser um supercondutor. Esse valor é chamado de BC, ou seja, campo magnético crítico. Porém, existem dois tipos de supercondutores. O tipo 1, apresentado aqui na figura A, ele mostra que
se você tem um campo magnético zero inserido sobre o supercondutor, ele não gera... Beleza, ele continua em estado supercondutor. Mas conforme você vai aumentando esse campo magnético, ele vai aumentando essa corrente de blindagem que tem que ser gerada, até que passa do BC, ele simplesmente deixa de se tornar um supercondutor. O do tipo 2, a partir do momento que você passa desse BC1, ele apresenta dois campos críticos, dois pontos críticos. Se você passa do primeiro, ele não deixa de ser totalmente um supercondutor. Na verdade, ele cria regiões dentro do material onde existe um fluxo de campo magnético muito alto, mas fora desses pequenos tubos de fluxo, que serão chamados vórtices, o material continua sendo supercondutor, ou seja, parte do material continua sendo supercondutor, enquanto parte do material, em parte do material é gerado fluxos de campo. É interessante esse do tipo 2 porque normalmente o valor de BC2 ele é dezenas, centenas de vezes maior do que o valor do BC de um supercondutor do tipo 1. Ou seja, você consegue criar um campo magnético muito forte com aquele material sem que ele saia do estado de supercondutividade. Para explicar o que acontece no material quando ele se torna supercondutor, foi criada a teoria BCS. Esse nome foi dado devido às iniciais dos nomes dos cientistas que criaram essa teoria, que foi John Borden, Leon Cooper e John Robert Schrieffer. Essa teoria foi criada em 1957 e ela basicamente utiliza do efeito isotrópico. O que é o efeito isotrópico? Ele diz que a temperatura crítica para atingir o estado de supercondutor, ela é proporcional à densidade dos átomos que compõem esse material. Isso quer dizer que, de acordo com essa relação, a densidade, que é o M, elevado a uma constante que depende do material vezes a temperatura crítica, é uma constante. Nessa teoria, eu vou simplificar bem ela aqui, mas ela é bem complexa, mas basicamente ela considera uma rede cristalina de íons e os elétrons navegando por ela. O elétron ele chega num ponto em que ele é atraído pelos íons positivos, ele causa uma distorção, um deslocamento dos íons positivos nessa rede cristalina, e beleza, atraiu os íons positivos. Isso gera uma onda pela rede cristalina, porque ele chegou até um ponto, até um íon, atraiu um íon. Os outros íons, eles vão sendo atraídos também, e isso vai gerar uma onda na rede. Essa onda é chamada de fônon. Então a gente diz que o elétron gerou um fônon. O momento do elétron ele foi transmitido para o fônon, que é a onda transmitida pela rede. Porém, essa região muito densamente positiva que é gerada pelo elétron, ela atrai outros elétrons para a mesma região. Como esse outro elétron ele é também atraído ali, a gente diz que um elétron atraiu o outro por um fônon. Ou seja, esse elétron que chegou, ele absorveu o fônon que o primeiro elétron emitiu e os dois estão ligados pelo fônon. Isso é interessante porque os elétrons normalmente eles têm a tendência de se repelir por causa da força eletrostática, e mesmo assim eles se juntam em um par chamado par de Cooper, porque abaixo da temperatura crítica essa densidade de íons ela é tão alta que ela vence a força eletrostática entre os dois elétrons, e eles são chamados pares de Cooper. É interessante que a maioria dos elétrons abaixo da temperatura crítica, eles estão em um par de Cooper. E, quanticamente falando, todos os elétrons, todos eles estão nesses pares de Cooper, eles não precisam obedecer à exclusão de Pauling, até porque um elétron ele tem um spin para cima, o outro tem um spin para baixo, ou seja, em relação a spin, aquele par ele é nulo, e também um
tem um momento contrário ao outro. Então, eles também têm um momento zero. É interessante que quando a temperatura tende a zero, ou seja, zero absoluto, todos os pares de Cooper, eles se encontram no mesmo estado. Então, no estado supercondutor, a gente pode dizer que todos os pares existentes eles estão correlacionados, eles agem como uma só entidade. Isso é um efeito bem interessante e quando você tem os pares sendo formados dessa forma, para quebrar uma dessas ligações é necessário uma energia. É como se os pares estivessem ligados por uma ligação química mesmo, eles estão conectados por uma ligação química e o valor, a energia necessária para quebrar essa ligação química, ela é chamada de largura de banda proibida do estado supercondutor. E de acordo com a teoria do Zohmi, esse valor é o EG, que é igual a 3.5 K vezes a temperatura crítica. Outra coisa interessante que essa teoria ela prevê é que o fluxo magnético no vórtex ela é quantizada. E esse efeito já foi medido, já foi constatado que, sim, realmente, quando o supercondutor ele é do tipo 2, o fluxo magnético dentro dos vórtices ele é quantizado. Então, essa teoria, até o momento, ela se apresenta muito forte. Não foi apresentada nenhuma teoria que substitua essa na explicação de supercondutores, da estrutura cristalina dos supercondutores, e até o momento ela é a mais utilizada. E aí, algumas aplicações dos supercondutores são, por exemplo, a levitação magnética, porque quando você tem uma placa de supercondutor e você incide um ímã e coloca um ímã em cima dela, o supercondutor ele vai gerar aquela corrente, a corrente de blindagem, e vai gerar um campo para anular o campo na verdade, expelir o campo do ímã que foi colocado. Então, aí a gente cai na imagem inicial que o ímã ele levita em cima do supercondutor. Na verdade, esse é um efeito que ele é utilizado para determinar se o material é supercondutor ou não. Esse efeito ele é bem interessante e uma aplicação dele, por exemplo, é ser utilizado em trens super rápidos, naqueles trem-balas, porque ele iria acabar com a fricção do trem e o trilho. Isso é muito interessante. Sem falar que os resistores do tipo 2, como eles têm um BC2 muito maior que o BC do supercondutor do tipo 1, eles podem sim ser utilizados em bobinas, para gerar eletroímãs. Por exemplo, em motores. A questão é que a maioria desses condutores do supercondutor do tipo 2, eles são muito quebradiços. Você não consegue malear. Eles não são maleáveis a ponto de criar um fio. Então, são alguns desafios de engenharia até o momento. Mas as aplicações de supercondutores, elas são muito interessantes e a tendência é gerar um avanço científico, um avanço tecnológico muito grande no momento que a gente conseguir manipular supercondutores do jeito que a gente quer. E é isso.